Minha amada e querida pastora, por favor, no telão, a mensagem de hoje, aquilo que o Senhor vai nos ensinar, vai nos elevar. O tema é gratidão. Sentimento que agrada ao Senhor. Diga gratidão. Diga, isso agrada ao meu Senhor. Amém? E nós vamos então mergulhar naquilo que Deus tem para nos ensinar nesta noite. Diz a palavra do Senhor, livro de Salmos, o Salmo 103, versículos 1 a 5. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amados, nós temos que educar a nossa alma. Assim como diz o salmista, ele diz para ele mesmo, ele diz para a sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós temos que levar a nossa alma a esta gratidão ao Senhor. Nós temos que educar os nossos pensamentos na gratidão a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda fará em nosso favor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, o Deus que nós exaltamos, que nós glorificamos, o Deus da nossa salvação. Jesus é o seu nome. Jesus, o Rei de reis e Senhor de senhores, o Deus todo-poderoso, soberano, o único, vivo e verdadeiro. Não há Deus além de ti, Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para lhe bendizer, para lhe engrandecer teu santo nome, Jesus. Pois estamos aqui para aprender com teu Espírito que não devemos, ó Deus, nos esquecer de nenhum só dos seus benefícios em nosso favor. Estamos aqui, ó Deus, para aprendermos a te bendizer, a te adorar, a te glorificar, a te louvar, a te colocar, ó Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas. Estamos aqui, ó Deus, curados de todas as enfermidades, porque o Senhor é quem sara, o Senhor é quem cura, o Senhor é quem coroa a nossa vida de graça e misericórdia. É o Senhor quem farta de bens a nossa velhice, e a nossa mocidade se renova como a da águia, pelo teu poder que está em nós através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Pois tu és a nossa força, ó Deus. Tu és quem nos renova dia após dia e nos mantém firmes e inabaláveis. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Queremos, ó Deus, entender cada vez mais os teus mistérios,
Queremos receber, ó Deus, cada vez mais os teus ensinamentos a respeito daquilo que é os teus princípios para a nossa vida nesta terra. Entender, ó Deus, aquilo que de fato lhe agrada. Assim como o Senhor irá falar nesta noite a respeito da gratidão, que esta igreja venha refletir, ó Deus, através de suas vidas, este sentimento nobre, este sentimento, ó Deus, que lhe agrada, que te dá prazer, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor use a minha vida, para que eu seja o instrumento, para que eu seja, ó Senhor, a ponte da tua bênção para a vida dos teus filhos. Que eu seja o canal, Senhor, e que nada se perca. Que tudo aquilo que o Senhor determinou para aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão pela internet agora, Senhor, acompanhando, ouvindo, Jesus, que se cumpra a tua palavra, que se cumpra a tua vontade, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Aleluia. Amém. Amém, amém. Obrigado, meu amado e querido filho Vinícius, minha amada e querida esposa, pastora Daniele. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres, amados por Deus, benditos, santos preciosos, povo de propriedade exclusiva de Deus nesta terra. Igreja, quem vive as regras da Bíblia Sagrada, quem vive pela Bíblia dia após dia, recebe os benefícios da Bíblia Sagrada. Se torna uma pessoa poderosa nesta terra. Porque o poder de Deus é revelado e manifestado através desta vida que se põe a obedecer a voz do Senhor. E nós sabemos que quem não vive pela Bíblia Sagrada são pessoas com diversos problemas na vida. Quem não vive pela Bíblia Sagrada são pessoas invejosas, são pessoas ressentidas, são pessoas insatisfeitas, pessoas descontentes com o que têm, com o que são e com o que está à sua volta. Elas nunca estão satisfeitas, elas nunca estão de fato felizes. E o que é mais triste é que até no meio do povo evangélico, no meio do povo de Deus, há pessoas cuja vida é sombria. Pessoas que vão a uma igreja, que estão numa igreja, mas não há alegria nos seus corações. São pessoas que não conseguem ser felizes. Não há perspectiva de um futuro bom. E por isso, em função disso, essas pessoas não sentem nenhum sentimento de gratidão. São pessoas ingratas. E a estatística, amados, revela que a cada 10 pessoas que recebem um benefício de Deus, uma expressa a gratidão real ao Senhor. Um dia o Senhor curou 10 leprosos e um deles voltou para agradecer.
E os outros 9 desapareceram, sumiram. E por esta passagem, então, nós podemos perceber como Deus se importa com a gratidão. Como Deus quer receber dos seus filhos a gratidão. Em Lucas 17, versículo 17 diz: então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Jesus está perguntando para aquele que voltou, para aquele que foi agradecido, aquele que foi grato. Porque o Senhor disse: vão e se apresentem ao sacerdote. E os 10, à medida em que eles foram caminhando, eles foram sendo curados. Então eles chegaram no templo curados. E um voltou até o Senhor para agradecer. E o Senhor então pergunta: não eram 10? Onde estão os 9? Então nós podemos perceber que o Senhor deseja ver isto em nós. O Senhor quer ver em nós este sentimento de gratidão. Amém? A gratidão, ela deve, amados, nos acompanhar por toda a nossa vida. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Uma vida acompanhada de gratidão a Deus ou a outrem, porque Deus quer isso de nós. Deus quer que sejamos gratos a Ele e às pessoas que Ele coloca na nossa vida para nos ajudar. Deus quer isso. Então, quem entende isso e quem pratica isso, recebe grandes benefícios na própria vida. O apóstolo Paulo, ele instruiu a respeito da gratidão. Está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com gratidão em vosso coração. Não se esquecendo de nenhum dos seus benefícios. 1 Timóteo 1,12 diz, apóstolo Paulo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então Paulo, ele era grato. Ele tinha gratidão. Deuteronômio 8,18, olha o que diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, a Bíblia diz: antes te lembrarás. Por quê, pastor? Porque a tendência é esquecer. A tendência do ser humano é esquecer. E nós, amados, estamos aqui para entender esta gratidão absoluta ao Senhor, porque nós não somos nada sem Deus. Nós não podemos ter nada sem Deus. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dele. Então, a pessoa que coloca a lógica, o raciocínio humano na sua vida, ele é ingrato.
Não, pastor, eu até sou grato a Deus, mas foi eu quem é ingrato. Porque quem tem a gratidão diz, tudo foi Deus. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem operou o milagre. Foi Deus quem me deu a capacidade. Foi Deus quem me deu a sabedoria. Foi Deus quem me conduziu. Foi Deus quem me livrou. Foi Deus quem me curou. Foi Deus que fez eu chegar aonde cheguei. Foi Deus. Não fui eu. Deus me colocou onde Ele quis me colocar. Então isso, amados, é um espírito grato. Isso é um espírito que entende a gratidão ao Senhor e não se esquece de nenhum dos seus benefícios. Nós estamos aqui hoje, nesta noite, porque Deus foi misericordioso conosco. Nós estamos aqui nesta noite porque Deus foi bom conosco. Nos tirou do império das trevas, amados. Nos resgatou da mentira desse mundo, do engano de Satanás. E nos trouxe para a sua verdade. Então, eu sou eternamente grato a Deus. Todos os dias, eu sou grato a Deus. Eu agradeço ao Senhor cada amanhecer. A cada acordar, eu digo obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Por tudo que ainda eu sei que o Senhor fará. Eu sou grato a Deus, amados. Todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu agradeço ao Senhor. Agradeço por mais um dia. Agradeço por estar vivo. Agradeço. Gratidão. Gratidão. Então, o apóstolo Paulo, ele... na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim, pois os homens serão egoístas. Nós temos visto isso, amados. Pessoas estão sendo egoístas. As pessoas só pensam em si mesmas. As pessoas só querem para si. Não manifestam nem um pouco de gratidão, porque elas não são gratas, elas são ingratas. E Paulo escreveu, os homens serão egoístas, avarentos. Avarentos. Amado, o avarento, ele é ingrato. Quem é grato não é avarento. Principalmente na obra do Senhor. Principalmente na obra do Senhor. Quem é grato, amado, não tem medo de pôr a mão no bolso e dar ao Senhor. Mas quem é ingrato é avarento. Não dá ao Senhor, não quer dar ao Senhor. Fica inventando as desculpas que Deus não precisa, porque isso é lei, isso é Moisés. Não, e agora eu vivo a graça. Gratidão é lei. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Amados, nós temos visto hoje tantos filhos desobedientes aos pais. Mas tantos filhos que não respeitam em nada aos seus pais. Nós temos hoje, amados, nos dias atuais, filhos que não conversam com seus pais. Filhos que não querem saber dos seus pais. Se puder colocar no asilo, coloca no asilo. Estou mentindo? Nós temos visto isso. E está escrito, a palavra de Deus, porém nós fomos separados deste mundo para viver na contramão, para viver as virtudes de Deus, para manifestar a gratidão. Manifestar a gratidão aos pais, filhos, amados. Os filhos da graça de Deus precisam aprender e entender a manifestar a gratidão aos pais. Por tudo que os pais fizeram.
por tudo que os pais passaram, os filhos precisam aprender a serem gratos e respeitarem, tratar com reverência os seus pais, com respeito. A coisa mais difícil hoje, nos dias atuais, é ver um filho respeitando o pai e a mãe como se deve respeitar. Filhos hoje tratam pai e mãe como amiguinho. Falam com os seus pais como se fosse um amiguinho. E Deus não tem prazer nisso. Nós vemos hoje, amados, que muitos pais vivem em função dos filhos porque os filhos é quem mandam. Não são os pais. Amados, no meu tempo, e eu louvo a Deus por isso, sou grato a Deus pelo pai e pela mãe que tive. Sou grato a Deus, amados. Eu trago aqui, em púlpito, em meio a esta mensagem, a honra na vida de meu pai e na vida de minha mãe. Que me ensinaram a ter respeito. Me ensinaram que pai e mãe é autoridade dentro do lar. Que me ensinaram, olha, amados, investiram tempo, investiram a sua vida para me ensinar e me dar a educação para que no mundo eu respeitasse os mais velhos, eu respeitasse as autoridades e mais, ser grato por aqueles que um dia me ajudaram. Ser grato aos meus professores que me ensinaram a ler e a escrever, para que hoje eu pudesse estar aqui lendo algo que eu escrevi, pela capacidade que Deus me deu através dos meus professores que um dia eu tive, e que se doaram, se dedicaram, se esforçaram para que eu pudesse aprender. Pessoas que eu respeitei, amados. Porque eu tive a educação dada pelo meu pai e pela minha mãe. Pessoas que eu respeitei, eu respeitava. Porque isso é grato a Deus. Isso é agradável a Deus. E é o que nós, povo da graça, precisamos ensinar aos nossos filhos. Precisamos mostrar esta verdade que a sociedade já encobriu há muito tempo. Esta verdade na vivência do ser humano que o diabo não quer que apareça nas famílias. O diabo quer que os filhos é que mandem dentro de casa. O diabo quer que os filhos mandem dentro da sala de aula e não respeitem autoridade nenhuma. Então nós precisamos entender que esses sintomas malignos que Paulo cita na segunda carta a Timóteo, entre estes sintomas está a ingratidão. Pastor, o que é que gera a ingratidão? A soberba e a autossuficiência. A soberba e a autossuficiência gera ingratidão. Não há reconhecimento do favor de Deus. Não há reconhecimento das pessoas que estenderam a mão, que ajudaram de alguma forma. Muitas pessoas, amados, muitas pessoas são ajudadas no momento de dificuldade. Muitas pessoas, no momento de aflição, recebem ajuda. Eu louvo a Deus que o Senhor pôde ajudar muitas pessoas através da minha vida. E nenhuma delas estão aqui hoje. Das que eu mais ajudei, amados, que precisaram, que passaram por momentos, que tiveram dificuldade, eu ajudei, eu estendi a minha mão com todo o meu amor, com amor
ágape que está no meu coração, e nenhuma delas está aqui hoje. Todas viraram as costas. Todas foram embora. E por quê, pastor? Porque são ingratas. São pessoas que não sabem o que é gratidão. São pessoas que não reconhecem o favor de Deus. Ou então pensam, não, eu sou grato a Deus, o que Ele me ajudou. Mas se foi por ele ou se foi por aquela, para mim, tanto faz. E isso não é ser grato. Isso é ser egoísta. Estão entendendo, amados? Então, aqueles que nos ajudam precisam ser reconhecidos na nossa vida. De alguma forma, ajudou. Eu devo gratidão. Eu devo reconhecer. Amém? 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Então a vontade de Deus é que sejamos gratos por tudo. Estou passando por uma situação difícil. Dai graças. Dai graças. Porque esta é a vontade do Senhor. Deus quer, Deus deseja que você seja grato. Amém? Filipenses 4, versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Com gratidão. Com gratidão. Independente da circunstância, nós devemos ser gratos a Deus. Estou passando por um momento difícil. Mostre gratidão ao Senhor. Estou passando por uma necessidade. Mostre gratidão ao Senhor. Seja grato. Seja grato. Não permita nunca na sua vida a ingratidão. Colossenses 3,17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Gratidão. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, aleluia, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, amados, a palavra foi anunciada, a palavra foi recebida, e eu, o altar, dá graças a Deus por isso. Porque você entendeu, porque você teve os olhos abertos, porque você recebeu com amor esta palavra. Amém? E agora esta palavra está operando eficazmente na tua vida. Em 1 Tessalonicenses 4,1 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O que é isso? Recebeu a palavra, está vivendo por ela, e viver por ela agrada a Deus. Amém? Então, continue progredindo cada vez mais. Porque quem é grato, progride. Quem é grato, cresce com Deus. Quem é grato, amados, é um espírito maduro. Não é o governador, o presidente da Venezuela, não. Não é o Maduro lá, não. É um espírito elevado.
Amém? É alguém verdadeiramente humilde para reconhecer que nada é e que nada tem. Que tudo pertence ao Senhor. Isso é um espírito maduro. Aquele que é grato a Deus e ao próximo tem uma relação de alto nível com Deus. Nós devemos manifestar com a nossa vida a gratidão devida ao Senhor e às pessoas que Ele coloca em nosso caminho para nos ajudar. E eu confesso aos meus amados irmãos, confesso à igreja, que quando me vi neste ponto da mensagem, amados, eu quis retroceder. Eu confesso diante do Senhor para a igreja. Porque o Senhor me levou a esta mensagem, eu não a conhecia, não tinha ainda estudado essa mensagem. E quando eu cheguei neste ponto, eu quis retroceder, eu quis tirar isso da mensagem, eu quis avançar e pensei até mesmo em ir para outra mensagem, estudar outra mensagem para trazer para a igreja. Mas o Senhor me disse assim: filho, não é por tua causa, mas é por causa da minha igreja. E você precisa entender que isso é para o bem da minha igreja. E por isso você precisa falar. Por isso você não pode fugir disso. E você vai entender exatamente o que eu estou dizendo com aquilo que eu vou pregar aqui agora. Devemos ser gratos pelos líderes que Deus colocou na nossa vida. Por aqueles que são exemplo de fé e nos ajudam, nos ensinam, pregando a palavra de Deus para a nossa vida. Em Hebreus 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Amados, em nome do Senhor Jesus, todo pastor que passar por esse altar não vai ser desamparado. Todo pastor que terminar a sua vida pregando a palavra de Deus a esta igreja não será desamparado. Assim disse o Senhor. Porque a minha igreja precisa aprender a dar valor àquele que eu escolhi para ser o anjo da igreja. Porque é em favor da tua vida. É para o bem da tua vida. Então, o Senhor me colocou aqui, colocou a minha esposa como pastora, para ser bênção na tua vida. Amém? Para te ajudar. Então o Senhor deseja, e como eu disse, amados, não é porque sou eu. Como eu disse, todo pastor que passar pelo altar da Cristo Vive Pau Sul, um dia o Senhor vai me recolher e outro vai substituir o meu lugar. Assim deve ser com aquele que me substituir. Receber a honra da igreja, receber a gratidão da igreja, a gratidão a Deus. Amém? Então, é algo que é necessário para o bem da igreja, para que a igreja receba benefícios de Deus. Por quê? Em Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita
a vós outros. Todo pastor terá que prestar contas a Deus por cada ovelha que lhe foi confiada. Então, isso é Deus quem determinou. Isso não vai poder ser colocado de lado. Você foi colocado aqui pelo Senhor e eu tenho, por chamado, a obrigação de cuidar de você. Cuidar da tua vida espiritual. Velar pela tua alma. Orar por você. E isso eu faço, amado, com todo o meu amor, com toda a minha dedicação. Então, quem tem gratidão, quem é maduro espiritualmente falando, e tem a grandeza de alma, entende a função do pastor. E valoriza a vida do pastor. Entende o amor do pastor pelas ovelhas. O espírito grato cuida do seu pastor. O espírito grato, ele quer ver sempre bem o seu pastor. A alma elevada tem o seu pastor como alguém que tem muito valor para si. Ele olha para o seu pastor e olha aquela pessoa como uma pessoa muito valorosa, de muito valor para a sua vida. A alma generosa, a alma grata, ela tem prazer em mostrar ao seu pastor que ela se lembra dele nas datas. Talvez agora você entenda por que até que eu queria pular isso. Porque amanhã é meu aniversário. E eu dizia, não, Senhor, não. É para falar para a minha igreja. E eu quero que você se importe. Então Deus está tratando comigo. Algo que precisa ser tratado. Porque a igreja sabe, a minha esposa é testemunha. Eu sempre tentei não receber nada da igreja. Mas Deus quer que eu receba. Então, amados, a partir de hoje, eu quero dizer para você, eu quero. Porque Deus está dizendo que a ovelha que é grata a Ele pela minha vida, vai demonstrar para mim que me ama. É estranho isso. Para mim ainda é estranho. Mas é algo que eu já vivo com os meus líderes, não é, minha pastora? Nós honramos a vida dos nossos líderes a cada momento em que nós estamos junto com eles. Se eles vêm para cá, nós honramos com presentes. Se nós vamos para lá, nós honramos com presentes. Mostrando o quê? Mostrando amor, mostrando gratidão pela vida deles e a Deus. Por Deus ter colocado eles no nosso caminho. Então, sabe, é no aniversário, é no Natal. Enfim, que seja um cartãozinho. Que seja um cartãozinho. Pastor, eu te amo. Pastor, o senhor é muito importante para mim. Pastor, eu sou grato a Deus pela tua vida. E sou grato ao Senhor pelo bem que Deus faz na minha vida através da vida do Senhor. Então, amados, Deus quer ver gratidão na vida da igreja. E eu estou aqui para ensinar isso para a tua vida e receber aquilo que Deus quer. Se Deus assim quer, então assim será.
Ah, o pastor não precisa. Eu preciso sim. Agora eu estou entendendo que eu preciso. Ah, a pastora, não, ela não precisa. Não, ela precisa sim. Eu estou entendendo que ela precisa. Então, ela precisa. Ela precisa desta manifestação de amor. Esta manifestação de carinho. Esta manifestação de reconhecimento. Esta manifestação de gratidão que agrada ao Senhor. Amém, igreja? Amém, amados? Em Gálatas 6, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então Paulo está dizendo assim, você tem alguém que está te instruindo na palavra? Faça ele ser participante também de todas as coisas boas que chegam para a tua vida. Então por isso que eu quero agora. Amém? Eu quero. Aniversário eu quero, Natal eu quero. Eu fiquei assim com uma peninha do nosso apóstolo. Eu fiquei, amados, porque Deus tratou isso também com ele. Então assim, com quase 40 anos de ministério, né? Eu louvo a Deus que aqui nós estamos indo para o 7º ano na graça e Deus já está tratando aqui, nesta igreja. Então, ele disse o seguinte, ele falou, olha, amados, essa igreja tem 15 mil membros. A sede no Rio tem 15 mil membros. Ele disse assim, no Natal, eu ganhei 17 presentes. Crê nisso? Ele ganhou 17 presentes. A igreja tem 15 mil membros. Ele falou, eu não estou me importando com o presente. Aí ele tinha uma flor lá, ele falou assim, se alguém pegasse uma pétala, e trouxesse para mim e falasse, apóstolo, meu pastor, eu lembrei do Senhor. Está aqui o meu amor pela tua vida, a minha gratidão pela tua vida. Pronto. Eu ia pegar aquela pétala e ia falar, mais um presente. Então, o que isso mostra? Que o dia a dia, a correria da vida, as dificuldades da vida, as pressões da vida, está fazendo o amor se esfriar. Que é o que a Bíblia diz, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E Deus não quer que a igreja da graça, a sua igreja, viva esse esfriamento. Deus quer que o amor seja renovado a cada reunião nossa aqui. A cada dia da nossa vida, o Senhor quer renovar este amor na nossa vida. Então nós não podemos ser frios em relação à gratidão. Nós não podemos ser frios, ter um sentimento, sabe, igual ao mundo, como se fôssemos pessoas que não se importam com nada. Ele citou um exemplo de um moço, de um jovem, que ele sofreu um acidente e ele quase morreu. E o médico reconstruiu quase todo o crânio desse moço. E esse moço viveu, foi embora. E o apóstolo teve a oportunidade, então, de estar conversando com esse médico, que era um amigo pessoal dele. E esse médico começou, então, a contar o caso, não é? Desse rapaz, que ele se
prontificou, ele se dedicou, ele fez, ele, né, reconstruiu ali, coisas que, uma coisa que muitos não quiseram nem colocar as mãos. E ele acreditou, ele investiu, ele se dedicou, e Deus abençoou então daquele moço continuar vivendo. E o apóstolo, então, na hora que terminou de ouvir, ele disse: nossa, mas esse moço então deve ser muito grato ao Senhor, né? Acho que ele vem aqui sempre ver o Senhor e fala assim: o quê? Depois que saiu, nunca mais eu vi. Nunca mais voltou aqui, nem para me dizer obrigado, nem para me trazer uma caixa de bombom. Então, o que é isso? É a ingratidão. É a frieza com que as pessoas vivem hoje. Não tem nenhum reconhecimento de amor, de gratidão. Então, amados, Deus tem prazer na gratidão manifestada pela igreja em relação aos seus líderes, em relação aos seus pastores. Ao anjo da igreja que ele escolheu e estabeleceu para apacentar o seu rebanho. Então, a manifestação de amor à vida do pastor revela gratidão a Deus. E a ingratidão nos afasta de Deus. A ingratidão nos afasta de Deus. Aquele que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ele entende essa questão da gratidão e ele mantém o seu coração agradecido. Ele alimenta o seu coração neste sentimento de gratidão. O Salmo 100, versículos 4 e 5 diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então eu entro pelas portas da casa de Deus com gratidão pela palavra que Ele me revelou, pelos irmãos que Ele me inseriu, me colocou para caminhar junto comigo. Sou grato pelos meus líderes, pelos pastores, pela família pastoral que Ele escolheu para ser o meu guia espiritual, para ser o meu líder espiritual, para ser a boca de Deus para a minha vida. Então eu mostro isso a Deus, eu mostro que eu sou grato. Amém? Muitas, amados, são as razões para nós sermos gratos a Deus. Por tudo que Ele já fez e tudo que Ele ainda fará. Tudo. E a ingratidão, a falta de reconhecimento de Deus, é muito sério. A ingratidão, ela acarreta males para a vida. Uma pessoa, um indivíduo que é ingrato, que não reconhece Deus na vida, ele está aberto para o mal. E Paulo fala isso na carta aos Romanos, capítulo 1, 21 a 25, diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como o de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração,
para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Olha que sério isso, amados. Pessoa que não é grato a Deus, que não dá glórias a Deus, que não reconhece Deus, ela é entregue à imundícia, à concupiscência, ao pecado, à perversão. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O espírito que não dá glória a Deus, que não é grato para com Deus, amados, ele está aberto para o mal, ele está entregue ao maligno. Então, ser grato a Deus, dar glórias a Deus, entender esta questão da gratidão, gera benefícios na própria vida. Traz recompensas de Deus, amados. Ouça e creia nisso. Ser grato, você sabe, manifestar a gratidão a outrem, traz recompensa de Deus. Você manifestar a gratidão a Deus traz recompensa de Deus, porque o nosso Deus é grato. O nosso Deus, ele manifesta a gratidão. E ele é soberano. Eclesiastes 2:26 diz: porque Deus dá, aleluia, ele é generoso. Ele é generoso, mas ele dá. Ele dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, quem que é o pecador? É o ingrato. O ingrato é pecador. Dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amado, para quem é grato a Deus, aquele que lhe agrada, o Senhor, ele dá um jeito. O Senhor, ele tem uma forma daquilo que seria direito do ímpio chegar até nós, que agradamos a ele. Então você tem que crer. Você tem que crer nisso. Que Deus se agrada daquele que lhe agrada. Daquele que demonstra gratidão. Estou indo para o final da mensagem, eu quero dizer algo para você. Deus deseja que a nossa vida esteja sempre tudo em ordem. Tudo em ordem. Diga, tudo em ordem. O que eu sei que Deus requer de mim e não está em ordem, eu preciso correr e pôr em ordem, por gratidão a Deus, por tudo que Ele já fez a meu favor. Por quê? A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. E morrer aqui todos nós vamos um dia. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Nós cremos numa longevidade. Mas o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele quer que todo o seu filho esteja com a vida em ordem antes de morrer. Porque numa certa vez, Deus disse ao profeta Isaías: vai lá e fala para o rei que ele vai morrer. E é para ele colocar a sua casa em ordem.
Conhece a passagem? E o rei chora, clama, e ele consegue mais 15 anos com Deus. O profeta estava saindo, estava no pátio do palácio, Deus falou para Isaías, vai lá, volta. Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Vou curar a enfermidade que está nele. Não vai ser para a morte agora, vou lhe acrescentar 15 anos, mas depois ele vai morrer. Mas fala para ele colocar a sua casa em ordem. Amados, nós que somos chamados para viver a graça de Deus, precisamos entender isso. Nós temos que viver uma vida em ordem. Tudo. Tudo e tudo. Tudo é tudo. Não tem, isso aqui está em ordem e isso não. Então Deus diz, coloca a tua casa em ordem. Amados, eu vou dizer de novo aqui. Muito esta igreja lutou com aqueles que não eram casados aqui dentro. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Uma luta santa. Para que todos se alinhassem com Deus. Por quê? Para deixar a sua vida em ordem. Para colocar a sua vida, marido e mulher, homem e mulher, em ordem. Então é muito sério isso. É muito sério. Pessoas não dão essa importância que nós damos aqui. Porque não estar casado é não estar com a casa em ordem. E uma hora a morte chega. E lá no dia do Senhor, tudo vai ser exposto. E Deus vai dizer, eu falei pela boca do meu servo, que era para você ter colocado a tua casa em ordem. Então lá haverá galardão. Eu quero. Quem quer? E esse galardão vai ser mediante o quê? A essa ordem que Deus disse para o profeta. Manda ele colocar a sua casa em ordem. Porque certamente morrerás. Então, antes de morrer, Deus quer a nossa vida em ordem, porque Ele diz que Ele tem prazer na morte dos seus santos. Mas se não está com a casa em ordem, Deus tem prazer? Estão entendendo, amados? Olha a profundidade disso. Olha a profundidade de se entender a gratidão. Porque eu coloco a minha casa em ordem, não porque eu vou para o inferno, se eu não colocar, mas eu coloco a minha casa em ordem porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez em meu favor. Eu coloco a minha casa em ordem porque eu amo Deus, eu amo a palavra, eu amo Jesus, e eu quero honrá-lo. Eu quero naquele dia, diante de todos os anjos, todos os santos, ouvir do meu Senhor, vinde, servo bom e fiel. Vinde, servo bom e fiel. Eu não quero ser envergonhado. Eu não quero ouvir servo mau e infiel. Não quero, amados. Assim como eu não quero que ninguém dessa igreja ouça isso. E isso é algo que é sério para ser refletido, pensado. Porque muitos estão aí brincando. Muitos estão aí fora brincando. Muitos estão em lugares em que a palavra não é pregada. Em que isso não é falado. Vinde como estás e fique como estás. Fique à vontade. Não é? Quanto mais, melhor. Não, amados, Jesus não é isso. Vinde como estás e aprenda de mim. Aprenda de mim que sou manso. Então aquilo que ele ensina com mansidão tem que ser acatado e praticado. Tem que ser vivido. Amados, é uma questão de honra.
É uma questão de honra. Nós somos a reserva moral desse planeta. Por quê? Nós temos um Deus que Ele é Senhor. E para nós Ele é de fato Senhor. Então se Ele é Senhor e Ele diz que eu tenho que fazer isso, então eu obedeço. Então se Ele me diz que eu tenho que estar com a minha casa em ordem para morrer, eu coloco a minha casa em ordem para morrer. Se for hoje, eu morro com a casa em ordem. Se for amanhã, eu morro com a casa em ordem. Se for o mês que vem, eu morro com a casa em ordem. Se for o ano que vem, eu morro com a casa em ordem. Se for daqui 50 anos, eu morro com a casa em ordem. Deus quer a casa em ordem. E colocar a casa em ordem é uma manifestação de gratidão. É ser grato a Deus, é manifestar a gratidão por tudo que Ele já fez a nosso favor. Quem está entendendo diz amém. Assim, amados, na vida financeira. A nossa vida financeira com Deus deve estar sempre em ordem. É algo, amado, que eu levo isso, mas muito a sério. Muito a sério. Por quê? Aquilo que Deus diz é lei para a nossa vida. Então, se é em relação ao dízimo, eu vou levar a sério o dízimo. Se é em relação à oferta, eu vou levar a sério essa questão da oferta. Mamon não vai ter domínio sobre mim. Amém? Por quê? A alma generosa, ela é grata. E a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Provérbios 21, 26 diz: o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Nada retém. O justo dá, amado. O justo tem prazer em dar. Por quê? Deus tem prazer em dar. Assim o justo, ele tem prazer em dar. Porque ele tem o Espírito de Deus na sua vida. Provérbios 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus é pura. Então aquilo que é pregado no altar, amado, aquilo que é instruído, aquilo que é falado, eu sei, amado, que muita gente às vezes não gosta de ouvir. Tem muita gente que não gosta de ouvir, às vezes, o que Deus está falando. Por quê? A pessoa quer ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe... Ai, Senhor, eu te amo. Ai, Senhor, fala mesmo. Aí Deus vem e fala um pouquinho mais duro. Acho que o pastor está na carne. Amados, a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é pura. Amém? Então, para nós que somos maduros, para nós que nos alimentamos do alimento sólido, nós amamos a direção de Deus, nós amamos a correção do Senhor, porque Ele corrige quem Ele ama. Amém? Deus corrige quem Ele ama. Então, se Ele vem nos corrigir, é porque Ele nos ama. Onde não tem a correção de Deus, amado, ouça, onde não tem a correção de Deus, não tem o amor de Deus. Não tem, Deus não está ali com o seu amor manifesto, porque onde está o amor de Deus manifesto, tem correção. Provérbios 8, 9, 20 e 21 diz assim: são justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Aleluia. Mas nós servimos um Deus que de palavras justas, que não tem coisa torta, não tem coisa perversa. Versículo 9: todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Versículo 20: ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam, e lhes encher os tesouros. Aleluia.
Deus quer encher a tua vida de bens. Amém? Encher os tesouros. Porque dele é o ouro, dele é a prata. Então eu quero encerrar dizendo: eu sou grato a Deus por tudo. Eu sou grato a Deus pelos dias de fartura. Sou grato a Deus pelos dias de escassez. Eu tenho aprendido com Deus a viver a abundância e a viver a necessidade. Porque em tudo o Senhor me fortalece, tudo o Senhor me ensina e me eleva, me fazendo ser grato por tudo e pelas pessoas que Ele colocou em minha vida, das pessoas que Ele colocou no meu caminho. Eu sou grato a Deus pelos meus pastores, pelos meus líderes espirituais, grato por aqueles que me ombreiam aqui nesta igreja, aqueles que estão sempre do meu lado, que de alguma forma estão me ajudando, aqueles que me ajudam na minha caminhada, que me ajudam no meu chamado, que não é fácil, não é fácil. Eu sou grato a Deus por aqueles que me defendem, porque são muitos os que me criticam, são muitos os que me apedrejam, e por isso eu sou grato a Deus por aqueles que me defendem. Eu sou grato a Deus pela sua vida, que vem aqui, responde o seu chamado a Deus com gratidão e me ouve, porque você acredita no meu chamado. Você acredita que eu estou aqui lhe pregando a verdade. E eu sou grato a Deus por você. Eu sou grato a Deus, a você que me ajuda, a você que me estende a mão. E por isso, glórias a Deus por tua gratidão ao Senhor e com a minha vida. Que o Senhor lhe recompense, que o Senhor lhe retribua com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. E a Ele, ao Senhor, toda honra e toda glória. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você, quero orar com você. Amém? Por este sentimento de gratidão que agrada ao Senhor. Que seja cada vez mais intenso e vivido em nosso meio, em nossas vidas. Que seja praticado cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Glórias a Deus. Dê a mão para quem está do seu lado aí, quem está perto de você. Glórias a Deus. Aleluia. Irmã Michele, procure alguém, amada, para você dar as mãos. Não fique só. Amém? Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Deus bom, Deus de toda glória, o Deus que nos ensina, que nos eleva, que nos aperfeiçoa, que nos mostra o reto caminho. Obrigado, Espírito Santo, por mais esta noite em tua casa, Senhor.
esta noite de paz, esta noite de conhecimento, esta noite de crescimento espiritual, esta noite, ó Deus, onde o Senhor nos elevou a um nível mais alto, a um novo patamar, entendendo, Senhor, a gratidão, entendendo, Senhor, a prática deste sentimento, a manifestação deste sentimento, através das nossas atitudes, através, Senhor, do amor manifestado, por tudo que Tu és, Senhor, por tudo que Tu já fizeste a nosso favor, e por tudo que o Senhor fará. Obrigado, Deus. Te agradecemos, Jesus, pela nossa vida. Te agradecemos pela nossa família. Somos gratos, ó Deus, pela nossa família. Somos gratos, ó Senhor, pelos nossos pais. Jesus, as mães, as nossas mães, Senhor. Obrigado, Deus. Somos gratos, Senhor, pelos nossos filhos. Somos gratos, Pai. Somos gratos, Senhor, pelos irmãos em Cristo que o Senhor uniu, que o Senhor colocou, ó Deus, para caminhar juntos neste caminho que é a verdade, no único e verdadeiro Evangelho. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelos nossos líderes, os nossos pastores. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso querido apóstolo Miguel Ângelo, Senhor. Pela vida da sua esposa, Bispa Rosana. Senhor, assim também como o nosso amado Bispo Rai e nossa querida Bispa Solange Brant. Senhor, a todos os líderes deste ministério santo que lutam, Senhor, que lutam para pregar a Tua verdade, que se esforçam, Deus, com todo amor pelas Tuas ovelhas, para libertar os Seus filhos da mentira, do engano, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, por tudo que o Senhor ainda há de fazer neste lugar, em favor de nossas vidas, em favor de nossas famílias. Senhor, a nossa vida estará sempre em ordem. Assim eu profetizo, Deus, e declaro sobre esta igreja que seremos um povo, Senhor, com a nossa vida em ordem diante de Ti, com a nossa vida, Senhor, alinhada ao Teu altar, diante do Teu altar, Senhor, alinhada à Tua vontade, ao Teu querer. Por isso, Senhor, que a gratidão apareça em nós a cada dia. Que a gratidão, Senhor, seja a base da nossa vida na fé, entendendo e reconhecendo, Pai, o Teu favor a nosso favor, através de pessoas que o Senhor coloca em nossa vida para nos ajudar, pessoas que o Senhor coloca em nossa vida para nos estender a mão e nos instruir, nos auxiliar, nos ajudar, Senhor, em alguma necessidade. Que haja o reconhecimento, Pai, em todo o tempo. Que haja o reconhecimento, Pai, e a gratidão a Ti e a todos que o Senhor colocar em nosso caminho para nos ajudar de alguma forma. Não permita, Senhor, em nossos corações jamais a ingratidão, Senhor. Não permita, Senhor, que o amor prevaleça em nossos corações, que o Teu amor prevaleça em nossos corações, e que vivamos, ó Deus, uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida agradável, Senhor, de delícias, Senhor,
porque os teus caminhos são deliciosos. E que assim se manifeste sobre a Cristo Vive Pão Sul, sobre cada ovelha preciosa tua que está plantada neste aprisco. Que se manifeste, Senhor, as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus, igreja!